Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, o nosso amado. Todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, faça antes uma oração. E esta oração precisa ser por iluminação do Espírito Santo. Significa o seguinte, que você e eu, por mais inteligente que nós sejamos, eu estou olhando aqui, eu vejo vários gênios, nenhum de nós é capaz de entender a Bíblia sem a ação do Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa não possa memorizar, pode. Não quer dizer que a pessoa não consiga entender determinados impactos que a palavra de Deus tem, possa até estar em várias discussões pela internet. Mas para receber a palavra no entendimento da mente, no entendimento do coração, só sob a iluminação do Espírito Santo. Meu convite a você é que você junto comigo faça essa oração. Para que o Senhor ilumine a sua mente, o seu coração. Para que você receba de Deus uma palavra e saia daqui com a mensagem que Deus reservou para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos hoje na casa do Senhor, presencialmente, alguns pela internet. Ministra o coração do teu povo nesta hora. Ilumina nossa mente, para que a mensagem seja entendida, mas seja também aplicada à nossa vida. Que ela não fique apenas no campo da razão, mas que ela também atue nas nossas emoções. Que a bênção do Senhor que fala conosco, que privilégio nosso, o Senhor fala conosco. Que esta palavra entre firme no coração da gente. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Profeta Isaías capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos dessa palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida. Isaías capítulo 9 é a palavra do Senhor para o coração da gente, para a ministração ao coração da gente. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que nos traz a bênção de compreendermos aquilo que Ele mesmo está falando, está ministrando à nossa vida. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Palavra de Deus para a nossa vida. Antes de nós lermos a palavra, se existe um lugar vago próximo a você, levanta a mãozinha. Se for um lugar, um dedinho, dois lugares, dois dedinhos, e se tiver três, a gente vai cantar 3 palavrinhas só. Tem um lugar. Então os nossos diáconos estão observando, para que ninguém fique de pé, e quem está lá fora, se quiser entrar, vai ter o seu espaço reservado. Se não preencheu ainda, continua erguendo a mão. Eu sei que às vezes numa certa idade cansa. Eu vou te acompanhar aqui porque eu também tenho uma certa idade. Quem já passou dos 25 sabe como é difícil. Sabe o que você faz? Troca o braço. É ou não é verdade? Você começa com o direito, vai para o esquerdo, depois você volta para o direito. Meus amados diáconos, já observaram? Lá de lá, aqui é o centro, e lá de lá, para que quem está lá fora venha. E só fique lá fora quem depois entrar. Pode abaixar o braço. Pode abaixar o braço. Pode abaixar o braço. Muito bem. Que bênção. Graças a Deus. Meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim. De 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles.
a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Leia comigo o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Veja, esse texto bíblico ele foi escrito 8 séculos antes de Cristo. 8 séculos antes. Esse texto bíblico é uma palavra que Deus traz, é uma mensagem messiânica. Está falando a respeito de Jesus, o nosso amado Jesus. A descrição que o profeta Isaías faz, ela aponta para a gente algumas realidades. Se você puder acompanhar comigo, no versículo 1 diz que o povo estava aflito. No versículo 2 diz que o povo andava em trevas. No versículo 3, no versículo 4 diz que o povo estava oprimido. No versículo 5 diz que o povo estava em guerra. Era essa a descrição. O estado do povo era um estado de opressão, aflição, guerra. Era tudo o que estava diante dos olhos deles. A realidade dos leitores desse texto era de um lugar, de um ambiente terrível, sofrido, angustiante. Só em ler a gente imagina que dificuldade, que sofrimento é deste povo. Mas na sequência, a resposta que Deus traz para nós, no versículo 2, é que haverá luz. No versículo 3 é que haverá alegria. No versículo 4 é que haverá liberdade. No versículo 5 que a guerra vai cessar. E você vai vendo no versículo 7 a presença mais uma vez da paz. E lá no finalzinho do texto, o juízo e a justiça. Em alguns momentos da nossa vida, nós pessoalmente, ou como povo, nós passaremos por tempos de grande aflição, opressão, guerra, angústia, inquietação, ansiedade. Isso poderá nos acontecer. Mas há uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida, já lida no texto, mas eu quero dar ênfase com vocês a partir do versículo de número 6. Eu quero apenas lembrar antes disso, que nós vivemos uma semana muito diferente. Quando na terça-feira aquela mega operação aconteceu, cada um de nós sabe onde estava na hora que tomou conhecimento. Alguns correram para casa e ficaram dentro de casa, outros estavam em outros ambientes de distância e tiveram que atravessar momentos de adversidade. Algumas pessoas que estão acompanhando a gente agora passaram por isso muito perto, ouvindo ou percebendo o movimento que estava acontecendo. A nossa cidade precisa de paz. O tema de hoje, como todas as nossas séries, elas são definidas com antecedência, semanas de antecedência. Mas aprova o Senhor que nessa semana isso acontecesse, nessa semana eu e você começássemos a estudar. Eu preciso de paz. Esse é o maior grito que a gente tem na nossa vida. A maior necessidade que nós temos na nossa vida. E é tão complexo que a paz a gente não consegue achar para comprar. Uma pessoa que muito nos ama, ela não consegue inserir a paz dentro de nós. E essa paz que eu me refiro não é a paz de uma canção que me deixa em paz. Não é a paz de um lugar que pode me dar uma certa calmaria. Essa paz é uma paz profunda, verdadeira, permanente, que não é arrancada de nós em momentos de adversidade. Pelo contrário, nas horas mais difíceis da nossa vida, nós ainda assim sentimos a bênção da paz que vem do Senhor. Veja comigo aqui na nossa tela, por gentileza. Leia comigo mais uma vez esse texto. Porque o menino, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja, a paz é o bem intangível mais procurado no mundo. A paz é o bem intangível mais procurado no mundo. E à luz do que nós lemos nas Escrituras, nós precisamos compreender que essa paz, que é esse bem mais intangível procurado no mundo, ela vem de alguém, ela pertence a alguém, e esse alguém compartilha com a gente. Mas eu quero ainda esclarecer algumas coisas para vocês aqui na nossa tela. Veja, ninguém encontra a paz. É a paz que nos encontra. A paz é de Cristo, o príncipe da paz. Você pode ler comigo? Ninguém encontra a paz. A paz é que nos encontra. A paz é de Cristo, o príncipe da paz. Caminhe com a minha lógica aqui. Veja bem. Nós já sabemos que nós estávamos perdidos quando fomos encontrados. Isso do ponto de vista espiritual. Nós não encontramos Deus. Deus que nos encontrou. Nós não encontramos Cristo. Foi Cristo quem nos encontrou. Ele nos encontra porque o perdido somos nós e não Ele. Caminhou comigo aqui por essa lógica bastante simples. Se eu encontro Deus é porque Deus estava perdido. Encontrei Deus. Rapaz, Deus estava... Se não fosse eu... Não é verdade? Para pensar. Mas na verdade é exatamente o oposto. Graças a Deus é o oposto. Porque nós fomos encontrados pelo Senhor. Então a paz, ela nos encontra. Por quê? Porque eu e você não temos nada que fazer para alcançar essa paz. Porque essa paz, ela não está na prateleira, ela não está naquele site que você sabe qual que eu estou falando, meninas. Ela não está num estabelecimento, ela não está numa pessoa, ela não está num lugar. Essa paz só está no príncipe da paz, que é Cristo. É por isso que quando o profeta Isaías anuncia a vinda de Cristo, ele anuncia com uma palavra maravilhosa. Ele diz que Cristo é o príncipe da paz. E a palavra paz, no seu original, é uma palavra muito simples de ser dita. É uma palavra maravilhosa. É uma palavra que nós amamos utilizar. É a palavra shalom. Fala comigo. Com sotaque agora. Olha, ficou igual o judeu. Impressionante. Veja na tela aqui, porque isso é muito importante que você veja. Shalom. Shalom tem diversos significados profundos e maravilhosos. Tem diversos, mas eu queria ressaltar 5 deles aqui. Os 2 primeiros têm a ver com a tradução imediata. Shalom não quer dizer ausência de guerra. Shalom é uma paz diferente, ela gera um bem-estar. É uma coisa que vai entrando na nossa vida como se estivesse mudando completamente internamente a gente. Ou seja, o shalom não necessariamente depende do que está acontecendo do lado de fora, mas é aquilo que vai acontecer do lado de dentro, em nome de Jesus, o príncipe da paz. Dessas palavras que estão aqui, eu destaquei 3 delas para a gente entender que shalom tem um significado de completude, shalom tem um significado de restauração e shalom tem um significado de calmaria. Mas calma aí, essa calmaria não é externa, essa calmaria é interna e nós vamos ver sobre ela já já. Primeiro, para a gente caminhar junto aqui, a questão da completude. Vamos ver comigo aqui, o príncipe da paz, ele completa o que faltava. A ideia de completude que aparece nessa palavra, o sentido que ela traz, é que a completude significa que nós vamos ser completados naquilo que nos falta. Isso é algo precioso de Deus, porque nós temos uma sensação, o ser humano tem uma sensação de que está faltando alguma coisa. Eu não sei se você já teve a sensação de estar faltando alguma coisa. Eu, quando era pequeno, eu jantava ou almoçava, eu tinha a sensação que estava faltando alguma coisa ainda. E às vezes dava-se uma vontade de comer alguma coisa diferente. Já teve essa experiência? Vontade de comer uma coisa diferente. Quando eu era pequeno, eu saía da minha casa, lá no interior, ia lá na venda e eu gostava de comprar geleia. Mas não é a geleia, é aquela geleia, sabe aquela? Bastante açúcar. Saudável, que é uma maravilha.
Quem adora isso são os dentistas, né? Os nutrólogos, adoram quando a gente fala sobre isso. Aí comia aquele negócio, dava uma sensação boa, porque a gente acabou tendo uma sensação de que faltava alguma coisa. Aí agora estou resolvido, está tudo bem. Só que espiritualmente e emocionalmente, essa não é uma questão que é resolvida com geleia, apesar de muita gente tentar. Não com geleia especificamente, mas chocolate faz parte disso aí. O príncipe da paz, ele é o nosso shalom. Ele nos dá o shalom, ele completa aquilo que faltava. E a gente acha que essa ausência de alguma coisa, ou de alguém que a gente não sabe descrever, que não é tão simples assim, a gente pode até tentar falar, mas a gente não consegue estabelecer as palavras, a gente acredita que isso poderá ser completado com uma outra pessoa. E daí a gente corre o risco de criar uma dependência emocional. A dependência emocional é quando a gente atribui a alguém a capacidade de suprir uma ausência que eu tenho, aí eu tenho uma expectativa de que esse alguém me supra. Criei com essa pessoa uma dependência emocional. Eu posso colocar isso também na conta de uma carreira. E posso pensar que assim que a minha carreira estiver, o meu objetivo tiver sido alcançado, agora finalmente eu vou me sentir completo. Ou, por exemplo, alguém aqui pode dizer, pastor, eu só vou ficar feliz quando eu juntar 100 milhões na minha conta, tá? Com 99 e pouco. E até pedir para alguém ajudar aí para a gente resolver isso de uma vez. Mas veja, a pessoa faz uma conta e diz, olha, quando eu conseguir 100, quando eu conseguir 200, e quanto mais vai conquistando, vai alcançando, menos completo a pessoa se sente, porque lá em cima vai perceber que aquilo não completou aquilo que faltava dentro dele ou dentro dela. Vocês estão me entendendo? Existe uma questão bastante importante. O shalom de Deus é quando eu e você nos sentimos completos. E diz assim, meu Deus, agora não falta mais nada. Não quer dizer que você não tenha sonhos. Não quer dizer que você não tenha ambições. Não quer dizer que você não tenha planos. Você está me entendendo? Não é isso, não é ausência de planos, não é ausência de sonhos, não. É entender que nenhum dos nossos planos ou sonhos vai completar o que faltava, que só pode ser completado pela presença de Cristo na sua vida. Olha, dependência emocional é um problema gravíssimo e que tem que ser analisado. Terapeutas podem ajudar a identificar se há uma dependência emocional. A dependência de um projeto, de um sonho financeiro, isso deve ser tratado, encarado. E a gente precisa observar isso para que, pela graça de Deus, nós não fiquemos aprisionados a isso. Pelo contrário, nós possamos viver a completude que vem do príncipe da paz. Que na sua vida não falte nada, shalom. Não, amém? E eu? Para você, amém. E para mim? Obrigado. Segundo, o príncipe da paz, veja o que diz aqui no texto, restaura o que foi quebrado. Restaura o que foi quebrado. É outro significado que há no shalom. O shalom, ele traz para a gente uma percepção de que havia ou há alguma coisa quebrada. Alguma coisa que não está bem, não está funcionando, não está ajustada na nossa vida. E a gente vai receber da parte do Senhor, do príncipe da paz, a possibilidade dessas coisas serem consertadas, restauradas. O restauro é a obra, uma das obras mais difíceis a serem feitas quando se trata de obra ou de uma construção. Porque o restauro, ele funciona a partir de uma premissa, o máximo de produtos originais na restauração. Reforma é quando a gente pode ir lá e trocar tudo ou trocar parte. Restauro é quando você faz todo o possível para manter as características. Isso que torna um restauro uma obra muito difícil. O restauro é uma obra para especialistas. O restauro é uma obra custosa, custa muito dinheiro. Esse tipo de restauração que a Bíblia nos fala, ela só existe por conta da presença de Cristo na nossa vida. Ele nos restaura, ele conserta aquilo que foi quebrado. E cá entre nós dois,
Na nossa vida nós esbarramos com muita coisa. E muitas vezes, nesses esbarros, quebra alguma coisa. Quer ver uma coisa que quebra fácil? Relacionamento. Relacionamento, o tal do relacionamento quebra fácil. Nós temos um problema com uma pessoa, temos um problema com um vizinho, aqui ninguém tem, graças a Deus. Temos um problema com um colega de trabalho, aqui também ninguém tem, graças a Deus. Aqui nós somos o quê? The Chosen. Para você que é novo aqui entre nós, chegou hoje aqui à igreja, pastor, a primeira vez que eu estou vindo aqui, o que é mesmo que essa igreja é? The Chosen. Os nossos relacionamentos, eles podem sofrer algum tipo de quebra. E nós precisamos entender que dependemos do príncipe da paz para termos esses relacionamentos restaurados. Não é do nosso jeito, não é da forma que a gente quer, não é da maneira que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Essa restauração, ela é obra graciosa do príncipe da paz, mas a verdade bíblica é que ele pode restaurar aquilo que foi quebrado. Para alguns de nós, escuta só isso, o que está quebrado ou quebrada é a fé. Porque você parte do pressuposto, quem vai à igreja num domingo de manhã, tem muita fé? Tem toda a fé do mundo. Imaginando se a gente tivesse aqui um medidor de fé, ia estar rompendo em fé. Não é? Nem sempre. Algumas vezes nós vamos à igreja para buscar essa fé. Algumas vezes nós vamos à igreja meio que obrigado. Algumas vezes nós vamos à igreja pela tradição, pelo costume, mas o que eu quero te dizer é que durante a nossa vida, nós podemos ter momentos, podemos ter fases, podemos ter vales da nossa vida, em que a nossa fé foi quebrada, em que a gente tem a impressão que a nossa fé não voltará a ser como antes, porque bate em nós, bate à nossa porta a incredulidade, a gente começa a duvidar, a gente começa a dizer, puxa vida, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque Deus permitiu que isso acontecesse com a minha família. Por que Deus? E aí dá a impressão que Deus não está ouvindo. Dá a impressão que Deus nos abandonou. Dá a impressão. É só a impressão. O que o príncipe da paz fala? Shalom. E ele vai restaurar a nossa fé. Como ele restaura o nosso relacionamento. Como ele restaura qualquer outra coisa que tenha sido quebrada na sua vida. O shalom de Deus é a chegada do Senhor que traz para nós de forma milagrosa. Não é uma questão humana, é uma questão espiritual, em que Ele, pela sua graça maravilhosa, é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. Em nome de Jesus. Mas também, seguindo essa linha, tem uma terceira aplicação importante. O príncipe da paz acalma quem está aflito. E aí nós chegamos num ponto que é muito importante. Acalma o que está aflito. Significa que você será afligido. Significa que você passará por aflições. Veja, Jesus declarou de uma forma muito interessante essa frase, né? No mundo tereis aflições. Fala comigo, no mundo tereis aflições. Você acha que isso também te envolve ou só envolve outras pessoas? Se você tivesse a possibilidade, eu vou fazer uma listinha aqui de pessoas que poderiam ser bem um pouquinho mais afligidas, ficar um pouquinho mais aflitas. É capaz que a gente fizesse isso. Mas veja o que Cristo faz. Ele é o príncipe da paz, ele acalma os que estão aflitos. A palavra aflição, quando ela é apresentada no mundo tereis aflições, sabe quando você pega uma roupa e vai torcer a roupa? Você já fez isso alguma vez? Já mesmo. Estou olhando aqui para ver se tem alguma pessoa aqui, poucas pessoas falam que conheço. Tem gente que acho que nunca viu isso. Torcer a roupa. Quando você torce a roupa assim, é essa a ideia de aflições no texto. Você vai ser torcido. Não uma afliçãozinha. O trânsito estava terrível hoje. Oh. Aflição é aquele aperto que vai doer um pouco. É essa aflição que chega à nossa vida, que chega à sua vida, que chega à vida de quem ama Jesus, que chegou à vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que chegou à vida de Jesus, que chegou à vida do apóstolo Paulo, dos nossos irmãos do passado, que chega à vida hoje de irmãos e irmãs que estão em diversas partes do mundo e que estão morrendo porque são crentes.
Os irmãos da Nigéria estão morrendo porque eles são crentes. Há aldeias sendo invadidas. Os irmãos da China sendo presos por conta da sua fé em Jesus. Na Coreia do Norte, se descobrir que a crente morre hoje. Isso é aflição. Mas aflição também é esperar uma resposta e não ouvi-la ainda. Aflição também é receber um diagnóstico ruim. Aflição também é sofrer uma perda dentro de um relacionamento ou uma perda de uma pessoa querida e amada. As aflições são diversas, Deus sabe quais são as suas aflições. Mas o que o príncipe da paz traz é calmaria. Ele aquieta. Vou ilustrar para ver se você consegue me acompanhar. Nós dois estamos dentro de um barco. O barco está no meio de um mar revolto. Mas nós estamos dentro do barco, estamos em paz. Que paz é essa? Como é que explica essa paz? Só o príncipe da paz para trazer ao coração da gente essa certeza de que a despeito de todas as circunstâncias adversas do lado de fora, dentro nós estamos vivendo a preciosa, maravilhosa e poderosa paz do Senhor. É um milagre. Explica isso. Vou te contar um testemunho pessoal. Me permita. Há alguns anos, diagnosticado com linfoma, eu comecei um tratamento de quimioterapia, meu cabelo caiu, eu tinha uma expectativa de que ele voltaria louro, enroladinho, e eu voltaria também com os olhos azuis, era só isso que eu queria. Eu fui para a quimioterapia, fiz várias quimioterapias, a primeira quimioterapia eu saí dançando. Um presbiteriano não dança bem, pastor então muito menos, mas eu estava alegre. Passa o tempo, eu tive uma intercorrência. E essa intercorrência fez com que eu fosse para o hospital. Eu tinha certeza que eu ia para o quarto. Eu peguei a minha roupa, peguei a minha Bíblia e um radinho de pilha. Vou curtir o rádio, vou ler a minha Bíblia, ficar tranquilo no hospital, enquanto estão me dando um remedinho na veia. Aí chega o médico e diz, olha, vão ter que levar você para a UTI. E essas três palavras, essas três letrinhas não foram boas de ser ouvidas naquela hora. E eu sou pastor, mas eu sou ser humano. Muito mais humano que pastor. E naquela hora eu fui invadido por uma angústia terrível. Terrível. Incontrolável. Uma angústia interna. Eu não gritei, não fiz nada, não dei show para ninguém não. Mas internamente, o mar estava revolto internamente. Internamente eu estava balançando de um lado para o outro e eu não conseguia me acalmar. Eu orei, oraram por mim e ainda assim internamente eu estava com aquele mar revolto e aquele mar agitado. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Me ajuda, tem misericórdia de mim, me acalma, Senhor, pacifica a minha vida, Senhor, me traz paz, Senhor. Isso em silêncio. Em silêncio. Aí veio o maqueiro para me levar para a UTI. Culpa nenhuma tem aquele rapaz. Ele chegou na hora que mandaram. Chegou tranquilo, botou a maca do meu lado assim. Eu estava nessa maca aqui, ele botou outra maca aqui. E quando eu saí dessa maca aqui, para essa maca aqui, aconteceu um milagre. Porque o angustiado da maca aqui, se tornou o pacificado da maca aqui. Aí você vai dizer, pastor, que maca é essa? Eu vou levar lá para casa. Eu quero comprar essa maca. A maca era uma maca comum, qualquer. O que mudou é que o meu Deus, o meu príncipe da paz, acalmou meu coração. É isso que acontece com a gente. Não quer dizer que você e eu não estaremos passando por aflições, por dificuldades, por lutas. Mas o milagre é que Ele acalma. Acalma quem está aflito. Ele traz sossego à nossa alma. Ele traz uma esperança, um renovo. Eu não sei te explicar como é que isso acontece. Se eu soubesse, eu te explicaria. A única coisa que eu sei para te dizer é que quando a gente ora, o príncipe da paz age. É assim que Ele faz. E hoje, pensando no príncipe da paz, que faz tudo isso na nossa vida,
Ele completa o que faltava, Ele restaura o que estava quebrado. O príncipe da paz, Ele pacifica, Ele acalma, Ele aquieta e nos arranca da aflição. O príncipe da paz está aqui hoje. Nós vamos cantar uma canção que foi escrita num momento muito difícil, quando um homem de Deus perde boa parte da sua família, sofrendo, choroso, mas em paz. Ele passa no mesmo lugar onde o navio que a sua família estava e parte dela morreu, e ele passa a compor uma canção que na tradução ficou assim. Se você conhece, cante com a gente agora em nome de Jesus. E se você quiser, venha à frente que eu quero orar com você hoje. Príncipe da paz está aqui. Vamos cantar, Marcela. Se paz a mais doce me deres gozar, Venha à frente. se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O príncipe da paz completa o que faltava. Ele restaura o que foi quebrado. Ele acalma, pacifica quem está aflito. Deixe seu lugar e venha à frente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Com Jesus, meu Senhor. Senhor, não há outro Deus como Tu. Não há outro Rei como o Senhor. Não há ninguém, nada que pode dar a paz que o Senhor pode dar. Estamos aqui com os nossos corações, alguns angustiados, aflitos, ansiosos, com medo. E nós somos incapazes, diante de tantas situações da nossa cidade, da nossa casa, da nossa vida. Nós somos limitados. Sabemos disso, somos conscientes disso. Mas o Senhor, no Teu amor e na Tua misericórdia, nos protege, nos acolhe, nos alinha a Tua vontade, a Tua palavra. E o Senhor nos dá paz, louvado seja o Senhor. E pedimos nesse momento para os corações que estão atribulados, Senhor, com tantas imagens, tantas cenas, tantos pensamentos, e parece que o amanhã que vai melhorar nunca chega, mas não é sobre o amanhã, é sobre o Senhor. Não é sobre objetos, lugares, é sobre o Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Príncipe da Paz, o Senhor que governa tudo e todos, e ao Senhor estamos clamando a Tua paz, o Teu direcionamento sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Guarda-nos, Deus. E no dia que o nosso coração estiver um pouco mais acelerado, nos lembre que o Senhor tem nos protegido, ainda quando estávamos no ventre das nossas mães. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E oramos alegres, porque sabemos que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. E é no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.